Olá a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. É uma grata satisfação estar aqui com vocês para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus no Lições para a Vida Cristã. Hoje estamos em um grande grupo, né? Mas na ausência do nosso querido irmão Júnior, né? Que infelizmente não vai poder participar hoje com a gente, pois ontem ele realizou uma pequena cirurgia, extraindo 2 dentes, né? Mas logo na próxima lição ele estará de volta com todos nós, né? Hoje nós temos aqui também conosco a nossa irmã Raquel, mais uma vez. Olá, é um prazer estar aqui novamente. Eu gosto sempre de participar, eu acho um grande privilégio podermos aprendermos juntos e estudarmos a palavra de Deus. Também o nosso pastor Valdemir. Sim, para mim também é uma alegria muito grande estar aqui. E também o nosso querido irmão Thales. Novamente é bom estar com vocês, para a gente aprender juntos um pouco mais da palavra de Deus. Essa lição dessa semana vem dando seguimento à lição passada, né? Que nós estudamos sobre a parábola do tesouro escondido. E a lição dessa semana tem por título Como Encontrar o Tesouro, né? Antes de mais nada, gostaria de convidar vocês para orar conosco, né? Onde você estiver, feche seus olhos, se coloque em posição de reverência e vamos orar para dar seguimento ao nosso estudo. Senhor meu Deus, santificado e exaltado seja sempre o teu santo e bom nome. Quero agradecer por mais uma vez que estamos aqui reunidos para ouvir e estudar um pouco mais da tua palavra. E quero pedir primeiramente o privilégio de ter a presença do Senhor Espírito Santo aqui no nosso meio, que Ele possa nos ensinar e nos guiar em toda a verdade, que tudo que for falado aqui, Senhor, possa ser inspirado por Ele e que o Senhor possa nos ajudar, que possamos entender o que foi falado aqui na lição, para que possamos colocar em prática na nossa vida e ser exemplo para os outros. Fica conosco, meu Pai, abençoe tanto a nós aqui que estamos passando, como a todas as pessoas que estão ouvindo aqui, que o Senhor possa abençoar cada uma delas. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, na lição passada, nós comentamos um pouco com vocês, aprendemos um pouco com vocês, né, sobre o que é o tesouro, sobre a importância do tesouro, e nessa semana nós vamos dar continuidade a isso, né? Vamos aprender um pouco sobre como alcançar esse tesouro e também sobre a sua importância, né? E sobre as armadilhas que Satanás coloca a esse respeito também, né? O verso áureo dessa semana diz assim: se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e o acharás o conhecimento de Deus. Então, nós vemos aqui, né, que Deus nos diz que se a gente buscar o tesouro, que é a sua palavra, assim como nós buscamos as demais coisas da vida, assim como nós buscamos as riquezas materiais, se nós buscarmos e clamarmos a Deus, Ele está disposto a nos conceder. Na verdade, Ele está ansiando para nos conceder, né? É interessante, né? Porque o mar diz que perguntaram para ele, mas ele falou, não está comigo, a sabedoria, né? Então, o tesouro não está com ele. O tesouro tem que ser buscado. E aí fala que nós devemos clamar a Deus, porque em nenhum lugar aqui nesse mundo nós vamos encontrar. Mas a receita já está no verso áureo, né? Diretamente com Deus. Se clamares e se buscares como a prata, então nós vamos encontrar. E como o ouro, né? Buscares o tesouro escondido, então nós vamos encontrá-lo. O que é interessante, que eu acho que fala aqui que a única coisa que a gente precisa para ter, que vem falando, é a gente querer. Porque fala que se você clamar por entendimento, na minha tradução fala se você gritar bem alto. Então, e fala assim, e se você buscar como quem busca ouro e prata. Então não é só você falar, é você demonstrar que realmente quer. Então a única receita, a única coisa que Deus pede, o único requisito para você ter a sabedoria de Deus, é simplesmente você ter a verdadeira vontade, ter sinceridade de conhecer. E aí se você tiver sinceridade, aí fala, aí você vai saber o que é temer a Deus. É querer mesmo. Né? Porque, assim, existe uma questão assim, eu quero muito, mas não estou buscando quanto devo, porque é como ele comparou como um tesouro aqui na terra. E se você desejar muito achar o ouro, mas não for cavar e inquirir onde tem, buscar, né, tirar as informações, usar todo o seu potencial para conseguir, não vai conseguir. Então, assim, aqui ainda nós temos uma indicação maior, que ele fala se pedir, né?
além da gente fazer a busca, nós temos um guia nessa busca. É interessante como o nosso irmão Thales colocou, né, que este tesouro está disponível para todos nós, né? Hoje em dia, no nosso mundo, só um exemplo, quando estoura uma mina de ouro, todo mundo corre porque sabe que logo ela vai acabar, né? E vai se limitar para aqueles que chegarem primeiro. Mas com o tesouro de Cristo não é assim, né? Com a palavra de Deus, ela está sempre disponível para todos e acessível para todos aqueles que forem até ela, né? Que quiserem, que buscarem ela, né? Você não precisa sair disputando um com o outro, porque todos que quiserem podem alcançar esse tesouro. Então, além de ser mais precioso do que a prata e o ouro, é acessível para todos, né? Até porque é interessante que ele vale muito mais do que a prata e o ouro. Não há nada para ser comparado, né? Pegando o outro lado do texto, o que é o tesouro, né? O tesouro, ele vai buscar com a sua alta voz, como você colocou, é o entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. Então, o que é o tesouro? Sim, temos que buscar, temos que alçar a voz, temos que cavucar, mas o que é o verdadeiro tesouro? É entender o temor, é entender o respeito a Deus e buscar o conhecimento de Deus. Esse é o verdadeiro tesouro, né? O homem, Salomão fala que ele fica correndo atrás dele mesmo, né? Vamos usar outra palavra que lá em Provérbios usa, fica correndo atrás dele mesmo, buscando vários conhecimentos que não preenchem o coração, não traz felicidade. A pessoa fica correndo atrás do vento. E, na verdade, o verdadeiro conhecimento que nós temos que ter é o entender o respeito ao Deus, né? Entender o porquê dele e achar o conhecimento de Deus. Esse é o verdadeiro tesouro. É como diz em outro provérbio, né? O princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a lição vem abordando sobre isso, né, pastor? Ela diz que a gente tem acesso a vários livros, a várias coisas, né? Só que muitas vezes a gente tem dificuldade em um certo assunto, vamos colocar aí, seja financeiro, medicina, saúde, algumas coisas. E a gente vai buscar os melhores autores sobre isso, né? Sobre que falam sobre esse tema que nós temos dificuldade. Só que a gente esquece muitas vezes de buscar a Deus, de buscar na palavra de Deus, né? De buscar em Jesus. E é sobre isso, esse tesouro é sobre isso, né? Que é algo que pode abranger todas as áreas da nossa vida, né? Só que às vezes a gente deixa de buscar o maior de todos os autores, né? Porque quem criou e quem deu sabedoria para esses grandes autores que escreveram grandes livros renomados hoje foi Deus. Sim, toda essa sabedoria vem de Deus, né? Então a nossa primeira busca tem que ser na palavra de Deus, que foi um dos tesouros que Cristo nos deixou, foi o seu evangelho, a sua palavra, que aborda sobre todos os temas, né? E está disponível para nós, né? E a lição vem falando sobre isso, né? Sobre onde a gente buscar esse tesouro, sobre como encontrar esse tesouro, né? Uma prova disso que você está colocando, que Deus é que deu o conhecimento a esses grandes homens, muitos deles até se dizendo ateu, né? Muitos cientistas, é que a ciência, o mundo foi o mesmo, de Adão até o ano 1800. Se você olhar o mundo, como ele foi de Adão até a época de Cristo, a Idade Média, o que ele avançou em termos de conhecimento e de ciência? Até o ano de 1800, quando Deus tirou a mão do livro de Daniel, aumentou o conhecimento das profecias, e lá em Daniel 12, lá que a ciência ia se multiplicar. Dali para frente começou a surgir todas as invenções e o mundo que a gente vive hoje não tem mais nada a ver com aquele lá. Né? Então, da onde veio todo esse conhecimento? Quer dizer, quando Deus tirou a mão dos algarismos e permitiu ao homem ter conhecimento e deu sabedoria, aí a ciência avançou, uma barbaridade. E como avançou, né? Explodiu. Então, assim, mesmo assim, algumas pessoas com todas essas provas proféticas, né, que são provas concretas, não tem como negar, ainda muitas pessoas dizem, não há a Bíblia, porque é um livro antigo e arcaico, né? Tem tantos livros novos, com tantas coisas profundas, e vão à Bíblia? Não, deixa a Bíblia para lá, ela já é ultrapassada. Mas todo esse conhecimento a gente sabe, está ali, estava revelado na Bíblia, que depois daquele período a ciência ia se multiplicar. E verdadeiramente se multiplicou. E é engraçado da ciência que ela roda e termina sempre na palavra de Deus. Então ela roda e a conclusão que ela chega no final é aquilo que Deus já tinha dito há 4.000 anos. Né? O interessante é que nem foi colocado, quando vão estudar outras coisas, que nem foi colocado medicina, outras matérias, mas às vezes acontece até quando nós vamos estudar a própria Bíblia. Por exemplo, eu passo profecias e teve uma vez mesmo que eu fui estudar para passar profecias, em vez de pegar a Bíblia para estudar, eu fui pegar e ver o que um outro autor estava dizendo, um autor humano. Então,
O que está querendo dizer aqui é que algumas vezes nós pegamos autores, pode ser de fora, ou às vezes dentro da igreja mesmo, mas colocamos na onde deveria estar Deus, que é em primeiro lugar. Em vez de em primeiro lugar você dobrar seu joelho, pedir orientação para Deus, ou buscar na Bíblia, e buscar da Bíblia, e depois sim, lógico, tem autores bons que você pode procurar. Não, você coloca eles em primeiro lugar, como você pega e coloca eles no lugar onde deveria estar, assim diz o Senhor. E aí é um problema. Aqui na notinha 3, vem falando de como Satanás agiu com Adão e Eva, né? Com um argumento. Né? E a Bíblia fala que Deus dá sabedoria aos simples. Então, assim, aquela pessoa que confia na palavra de Deus, né? Ela é esse sábio. Só que muitas vezes ela não consegue enfrentar argumentos dos grandes teólogos, no caso da religião, ou dos cientistas, né? Como Adão e Eva não conseguiram enfrentar os argumentos que Satanás usou. Então, muitas vezes as pessoas se deixam levar por argumentos ao invés de levar pela Uma escrita. firme confiança na palavra de Uma Deus. firme confiança na palavra de Deus. Como falava a nota, né? Eles se deixam levar por teorias para sair do que é lei. Na verdade, Satanás só precisa distrair eles, né? Sim. Ele só precisa implantar a dúvida, né? Ele só precisa fazer com que as pessoas questionem. Em vez de confiar plenamente em Deus como deve ser, né? Ele só precisa distrair a nossa mente, né? Porque, na verdade, o que ele colocou ali para Adão e Eva foi exatamente isso. Vocês vão passar para uma esfera mais elevada. É o que até hoje a ciência faz. Vocês ficam limitado à Bíblia. Vocês têm que ver que a ciência expandiu muito. Hoje tem muito mais conhecimento. E aí, com esse conhecimento, vem questionando coisas da Bíblia. E nós devemos ter a firme confiança que a palavra de Deus, ela é verdadeira e fonte inesgotável. E atual. Sempre atual. Essa questão é interessante porque Satanás fez eles pensarem que eles iam conseguir um conhecimento fora de Deus, né? Ou seja, se você comer, você vai ter um conhecimento igual ao de Deus, mas vai ser fora do dele. E infelizmente isso acontece hoje em dia como? Aqui vem falando na nota, que é por os professores de hoje em dia. Como é que eles fazem isso? Quando eles vão, tá falando de professores religiosos, nem tá falando de professores seculares. Então, os professores religiosos, algumas vezes, em vez de usar a Bíblia como norma, eles fundamentam os seus argumentos para ensinarem os alunos nos livros de autores humanos, entende? E isso aconteceu no princípio da Igreja Adventista também, quando eles estavam começando a fazer as escolas, os primeiros que eles colocaram ali, eles estavam usando outros livros. Interessante que a gente coloca aqui nessa parte é que o que está escrito é fonte inesgotável, não passa assim rapidamente, né? Na verdade, eu acho que a questão é que a gente precisa entender o valor do tesouro que temos em mão, né? A gente precisa entender o valor desse tesouro. Por quê? Porque quando tem guerras e crises no mundo, o que acontece? Eles recorrem ao dinheiro? Não, eles recorrem ao ouro, que é algo que é mais seguro, algo que é mais estável. E por quê? Porque o valor do ouro, ele não é transitório como o valor de uma célula em dinheiro. Assim também é o valor da Bíblia, ele não se altera com o tempo. Por isso que Deus compara a um tesouro, né? Porque é algo que não se altera, o valor da Bíblia não se altera. E é preciso que nós entendamos o valor da palavra de Deus. A gente precisa entender, porque eu vou ilustrar uma história aqui que eu li algum tempo atrás. Conta a história que estava tendo vamos dizer assim, várias bancas com vários produtos diferentes e as pessoas estavam expondo e vendendo seus produtos, né? E tinha um desses comerciantes que ele vendia pedras, várias pedras diferentes, pedras coloridas, pedras pequenas, grandes, para pessoas fazerem artesanatos e coisas diferentes, né? E aí ele tinha uma vasilhinha assim, como que vamos dizer que era as que estavam na promoção, mais antigas, né? Passou um homem sobre essa banca, pegou alguma dessas pedrinhas na mão, dessa vasilha, pegou uma em especial e falou assim, essa pedrinha aqui custa $17, que era o que estava ali ilustrado, né? E aí ele falou assim, para você eu faço $10. Abaixou o preço sem o homem pedir, né? O homem falou assim, tá bom, então eu vou ficar com ela. E aí, 2 dias depois, mais ou menos, o homem pega e vende essa pedra, que era uma pedra muito valiosa e muito rara. Na verdade, foi a maior pedra daquele... Eu não me lembro qual era o nome da pedra em exato, mas foi a maior da classificação dela encontrada. Ele vende por mais de R$2 milhões. O vendedor tinha aquela pedra na mão, mas ele não reconhecia o valor dela. Ele não conhecia o valor dela. Hoje em dia, principalmente no nosso país,
Muitas pessoas têm a Bíblia em casa, muitas pessoas têm acesso à palavra de Deus, muitas pessoas têm acesso ao Evangelho, mas não entendem o valor, não entendem o que isso significa. E às vezes até mesmo nós não entendemos o valor da palavra de Deus, né? E isso é muito importante. Por quê? Porque ela só vai transformar a nossa vida, a sua vida, quando a gente entender o valor dela, né? Se a gente avançar um pouquinho mais, a gente tem que ler e pôr em prática o conhecimento, né? Aí a palavra de Deus é realmente uma luz na nossa vida, né? Então você lê, porque ler, muita gente lê, né? Mas a gente tem que ir lendo a palavra e conforme a nossa mente vai clareando e entendendo aquela passagem, a gente vai colocando aquilo na nossa vida e aí vamos ter a vida transformada. Diz que a gente tem que ler sempre de coração aberto e sempre orando, né? Que o Espírito Santo vai clareando a nossa mente, né? Não por nós mesmos, né? Mas Deus está disposto a nos conceder todo o entendimento, né? É interessante porque mesmo muitas vezes líderes, né, religiosos tentam tirar o foco da palavra de Deus. Eles colocam no lugar as tradições, as teorias, assim como Satanás lá tentou desviar o foco, né, e veio com os argumentos. Hoje muitos líderes religiosos fazem isso e às vezes não percebem que o maior tesouro está ali e que eles mesmos às vezes não cavam profundamente, né? Ficam na superfície. O que acontece é que na questão da doutrina, da teologia, as pessoas tentam encaixar a palavra de Deus com aquilo que ele entende, quando tem que ser justamente ao contrário. Você que tem que se encaixar com aquilo que a palavra está dizendo. Então, por que tanta interpretação diferente? Por que tantas religiões? Porque as pessoas leem uma passagem e faz tenta uma adaptar manobra, ela. Faz uma manobra no seu entendimento para encaixar com aquilo que ele crê. Ao invés de abrir, deixar a palavra entrar e colocar o verdadeiro sentido. Ao invés de abrir, justamente a palavra entrar na mente. Então, muitas vezes, Deus quer falar com a pessoa, mas a pessoa tem mente fechada. Foi o que aconteceu quando Jesus chamou os sacerdotes para seguir ele, né? Eles não quiseram, Jesus teve que buscar pessoas simples, pescadores, homens que tinham a mente limpa, para poder entender a mensagem que Cristo estava trazendo. Às vezes as pessoas não querem ouvir o que Cristo tem a dizer, mas querem que Cristo diga o que elas querem ouvir, né? Isso, né? Então, a gente não pode jogar só para fora, a gente tem que pensar em nós, né? E nós hoje, será que a gente lê a palavra de Deus com a mente aberta, escutando, né? Sempre eu comento com as pessoas que a oração, ela é um monólogo, é você falando com Deus. E quando você lê a palavra de Deus, é outro monólogo, agora é Deus falando com você, né? E aí, a pergunta é exatamente essa, né? Eu vou ouvir atentamente o que Deus fala, ou eu vou tentar pegar o que Ele fala e se encaixar com aquilo que eu creio? É interessante que para isso, no momento que a gente for estudar, a gente deve se ajoelhar, né, e abrir o coração para Deus, pedir para Ele e nos instruir. Sempre a gente deve fazer isso, né? Uma boa pista é quando a pessoa fala assim, realmente eu não entendo porque está escrito isso. Então, por que a pessoa não entende? O português ele está claro, né? É porque não está encaixando com aquilo que ele crê. Com aquilo que ele pensa. Ela se fecha, eu não quero pesquisar, eu não quero ver de outra forma. É isso que faz com que a pessoa, às vezes, fique dentro de um curral doutrinário, né? A pessoa está dentro de paredes doutrinárias e ele não consegue sair daquilo, e por isso que existem tantas religiões. Então, o que a gente precisa fazer? Buscar como um tesouro, cavucar a palavra de Deus. Quando a gente lê uma passagem que entra em choque com aquilo que eu conheço, eu tenho que cavucar mais, procurar mais, para saber se eu estou interpretando correto ou se eu estava errado, realmente. A gente não deve fazer como os fariseus, né? Achar que a gente já tem todo o conhecimento, né? E às vezes pode acontecer, né, que algum dos nossos conhecimentos sejam tradições, né? Assim como tinha muitas tradições que os fariseus passavam como se fosse verdade plena, né? É uma coisa que me preocupa muito. Quando a gente estuda a história do povo de Deus, em todas as eras, eles tinham tradições. Mesmo os grandes homens, como Abraão, os apóstolos, os profetas, eles carregavam tradições. Então, a preocupação hoje, será que nós estamos isentos dessas tradições? É isso que a gente tem que pedir para Deus nos ajudar a tirar todas essas tradições, né? Cavucar a fundo, como colocou lá, né? Procurar a fundo, como um tesouro escondido, mas sempre assim, deixando a Bíblia falar como a palavra de Deus. Lembro uma vez que uma pessoa, um evangelista, colocou: a palavra de Deus é um decreto divino. Então é um decreto, você está conversando com o soberano do universo. Então ele está dizendo e é eu que tenho que aceitar. Tem que ser submisso, né? Aqui na nota vem falando
o que é a verdadeira educação. É justamente isso que nós estamos colocando, né? Buscar com oração, buscar o verdadeiro sentido daquilo que nós estamos lendo. E fazer da palavra de Deus um guia para a nossa vida. Né? Muitas vezes a gente é acostumado a seguir uma religião. Não, o que a minha religião pede, o que a minha religião ensina. A gente tem que seguir o que está na palavra de Deus. A gente tem que seguir a palavra de Deus, que o tesouro é a palavra, né? O tesouro não é uma placa em si. Que seja, como foi os discípulos, os apóstolos, alguns, a gente fala, reformadores, eram pessoas sinceras, mas estavam errados em um ponto ou outro, estavam enganados. Com relação à vontade de Deus. Né? Outro ponto que a lição vem trazendo para a gente é sobre a forma de nós educarmos os nossos filhos. Educarmos em que sentido? Educarmos de, desde criança, apresentarmos para ele a palavra de Deus como um tesouro, né? Como um guia, né? Como um guia, como algo necessário, plenamente necessário para a vida e para o crescimento, né? Para o crescimento de todas as formas, né? Espiritual, financeiro, material, de todas as formas, né? A gente precisa colocar para os nossos filhos como a palavra de Deus sendo a maior riqueza que nós podemos oferecer para eles, né? Porque isso é muito importante, né? Diz na lição que nós devemos, tanto crianças, jovens e adultos, devemos ter esse conhecimento. Então, quanto mais cedo nós passarmos esse conhecimento aos nossos filhos, né? Mais fácil vai ser para eles se adaptarem. Uma coisa que a gente observa, por exemplo, existem pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E se orgulha de todo esse conhecimento, tudo bem, lutou por aquilo, né? Mas você observa, você pega uma pessoa simples, com pouca cultura educacional, vamos dizer assim, mas é uma pessoa que tem intimidade com a palavra de Deus, você pode abrir a Bíblia em qualquer parte, pedir para ele ler. Além dele ler bem, você pode explanar o que você leu, né? Ele explica muito bem o que ele leu. Aí você pega a Bíblia, como ela está agora, e dá para uma pessoa, para um juiz, ou para uma grande autoridade da área médica, ele tem seu mestrado, doutorado, e manda ele ler. Ele já vai encontrar uma extrema dificuldade na leitura, e se você falar para ele explanar, ele não consegue, com todo esse conhecimento. Então vocês veem que toda essa faculdade, pós-graduação, doutorado, essas pesquisas, tudo isso, né? Não dá a ele entendimento suficiente para pegar uma Bíblia, que ele poderia pegar qualquer outro livro e explicar com facilidade. Mas ele pega a Bíblia e não consegue. Essa experiência a gente já viu muitas vezes quando a gente vai passar curso bíblico, né? Às vezes a gente passa para pessoas mais simples ou para as pessoas mais jovens, né? Adolescentes, pré-adolescentes. Quando eles começam na primeira lição, você quase nem entende o que eles estão lendo. É uma leitura bem fraca, mas quando eles terminam, você fica admirado, como se eles tivessem feito 2, 3 anos de escola, assim, e ainda mais, né? O desenvolvimento é, assim, algo que a gente chega até a se admirar, né? Até a gente admira de como foi esse desenvolvimento, né? E realmente é o poder da palavra de Deus, né? Que influencia em tudo na nossa vida, né? Agora, nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, um país com a tecnologia mais avançada do mundo, né? Está entre os melhores do mundo em termos de ciência e tecnologia. E o que eles estão fazendo agora? Agora, nos Estados Unidos está crescendo um movimento nacionalismo cristão. Esse nacionalismo cristão, ele quer colocar a Bíblia de volta nas escolas. Então está havendo um debate lá, se isso quebra a liberdade religiosa ou não. Então, assim, não entrando no mérito de quebrar ou não a liberdade religiosa. A gente vê que eles foram para todo o conhecimento científico, rodaram e chegaram à conclusão que a palavra de Deus tem que fazer parte da base da educação. E nós chegamos à conclusão, né, que a palavra de Deus tem que fazer parte da base da nossa educação também, né, e que a gente tem que apresentar para nós mesmos e também para todos ao nosso redor a palavra de Deus como sendo o tesouro principal da nossa vida, né. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que chegou até aqui, né, no final de mais uma lição para a vida cristã, né, e gostaria de convidá-los para a próxima semana estar acompanhando também com a gente, né. Se você acompanha sempre o nosso canal, né, não deixa de nos ajudar curtindo, compartilhando os nossos vídeos com as pessoas que você conhece, né? E também se sentir em seu coração em fazer uma doação, o nosso Pix vai aparecer aí na tela. Desde já agradecemos a todos vocês por nos acompanhar no nosso trabalho, pela divulgação. É muito importante vocês aí atrás. Amém.